contribuem para a vida espiritual do ser humano, né? A aula de hoje é dedicada a ao tema da verdade, em oposição a apegos, crenças apegadas a si mesmas, né? Ao voluntarismo, que é o caso de a gente acreditar naquilo que nos é mais conveniente, né? E eu queria trazer um pouco desse aporte da filosofia para nós pensarmos e repensarmos algumas práticas que têm acontecido no nosso meio, tanto na Umbanda em geral, quanto na chamada Umbanda esotérica ou iniciática, do ponto de vista do amor à verdade, né? Então, eu começo dizendo que toda tradição espiritual séria do mundo, né, e da história sempre tiveram uma exigência funda de verdade, né? Todos os seus mestres, todos os seus professores, todos os seus melhores praticantes sempre fizeram uma apologia, ou seja, uma defesa, uma exortação da verdade e da importância da verdade para a prática espiritual. E para que a prática espiritual possa produzir os seus frutos de verdade, né? Então, para que uma prática espiritual seja de verdade, ela precisa da verdade, né? É uma consequência da própria definição. Nenhum dos seus melhores praticantes, repito, foi jamais indiferente à verdade. Um traço comum a todos eles, independente de uma série de outras particularidades específicas de cada um. Mas um traço comum dos grandes mestres espirituais sempre foi a busca da verdade, a busca do que é verdadeiro, a busca do que realmente é o caso, né? E por consequência desse amor à verdade fortemente estabelecido no intelecto, no coração desses grandes praticantes, desses grandes mestres, nenhum deles jamais se furtou a dialogar de forma interessada e pacífica com pessoas de outras tradições, que às vezes tinham objeções muito sérias, muito importantes e muito desafiadoras à sua própria religião, à sua própria tradição espiritual. Nenhum deles jamais mediu esforços em, por meio desse diálogo, por vezes desafiador, por vezes conflitivo, aperfeiçoar as suas doutrinas e as suas práticas. Há abundantes registros históricos a esse respeito. Não preciso aqui ficar dando muitos exemplos, né? É muito fácil nós pensarmos no quanto pessoas do quilate de um Santo Tomás de Aquino ou de um Shankaracharya ou de um Buda Shakyamuni, enfim, tantos outros praticantes de tantas tradições espirituais dedicaram à busca incessante da verdade, né? A esse impulso de transformar a sua vida espiritual em algo verdadeiro, em algo digno por ser verdadeiro, né? E é claro que isso depende de uma virtude específica, que é justamente o amor à verdade, né? O amor à sabedoria, que é, aliás, a virtude que dá nome ao sistema, ao grande sistema da filosofia. A filosofia em grego é exatamente amor à sabedoria, né? Só que amar a verdade, e claro que a gente vai poder discutir, talvez em outras aulas, o que é essa verdade. Eu já começo a imaginar que muitos que estão me ouvindo podem começar a ter latejando na mente essa quase objeção, ou pelo menos essa dúvida, mas como assim verdade? A sua verdade ou a minha verdade? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, mas prometo que, se o assunto se delongar nisso, eu dedicarei mais aulas a isso, porque é um assunto realmente inesgotável, né? Mas essa virtude do amor à verdade não é uma virtude fácil, como nenhuma virtude é fácil, né? Porque existem muitas formas de trair a verdade, ou de nos desinteressarmos por ela, em nome de algo que, em certos contextos, pareçam melhores do que ela, né? E eu, para começar a aula, quero dar dois pequenos exemplos
do que, segundo o meu entender, são formas corriqueiras até de faltar com amor à verdade, né? Eu tenho alguns colegas, alguns até amigos, que, por convicções políticas pessoais, acham um escândalo eu ser um fã do Chico Buarque, por exemplo. São pessoas que não suportam o fato de o Chico Buarque ter posições políticas à esquerda. Tá? E eu me lembro de vários desses embates, né, que tivemos sobre a qualidade das composições do Chico Buarque. Veja, nós não estávamos discutindo política, nós estávamos discutindo arte, nós estávamos discutindo música, qualidade musical. Né? E era muito difícil, eu sentia muita dificuldade, muitas resistências, muitos descaminhos na conversa para conseguir fazê-los aceitar de bom grado a obviedade de que o Chico Buarque é um grande compositor. Independente do que ele pense sobre outros assuntos, o fato é que ele é um dos maiores compositores da história brasileira. Não tem como discutir isso. Claro, tem como discutir isso, mas não tem como não concluir que o Chico Buarque, pelo menos, é um bom compositor. Pelo menos. Né? E por que essas dificuldades se colocavam na nossa conversa? Porque esses meus interlocutores não estavam levando a sério a autonomia que a beleza estética, a beleza poética, a beleza melódica, a beleza harmônica e tantas belezas que se avolumam numa única composição, no caso do Chico, essa beleza ela não depende de o Chico Buarque estar certo na política, ou mesmo de o Chico Buarque ser uma pessoa decente ou indecente, isso não importa. O que esses meus interlocutores não estavam levando a sério era justamente a autonomia da boa técnica composicional em relação à política. Né? A beleza não tem nada a ver com o assunto que os meus interlocutores constantemente estavam colocando nessa discussão. Eu falava, veja como essa letra é muito bem construída. Veja como essa melodia aqui é digna de um Schubert alemão. Veja como esta harmonia aqui é muito rica. Eu estava dentro do assunto. E o que os meus interlocutores faziam? Mas ele apoiou não sei quem, não sei quanto. O que tem a ver uma coisa com a outra? Nada a ver. E isso é um desinteresse pela verdade. Eles não estavam interessados em realmente saber o quão bom é o Chico Buarque em música. Eles estavam interessados em simplesmente confundir critérios díspares para fazer valer as suas convicções políticas e não as suas convicções musicais, porque nem estavam interessados no assunto música. Esse é um exemplo geral, tirado aí do dia a dia, né? Seria fácil pegar um exemplo contrário, né? Em que interlocutores mais à esquerda não conseguem admitir os bons méritos artísticos ou sacerdotais ou filosóficos de um cara que teve, eventualmente, posições mais à direita. Isso é muito fácil achar. O desamor à verdade no campo político, isso é uma das coisas mais fáceis de achar. Um outro exemplo, e esse aqui já trazendo mais para o nosso campo de análise, que é o campo religioso afro-brasileiro, é o seguinte. Bom, o fato é o seguinte, os Yorubá, eles cultuaram e cultuam os orixás porque eles acreditam que eles existem. Isso pode parecer uma obviedade, mas já vou mostrar que não é. Os nigerianos estão lá fazendo as suas práticas devocionais, magísticas, etc., aos orixás, acreditando na existência real desses seres. Para o nigeriano, o motivo da crença é: eles existem, eles são poderosos, eles têm
um poder suficiente para me ajudar nesse ou naquele contexto. Eles são dignos de louvor, dignos de memória, dignos de culto. Eles acreditam que esses seres são reais, são verdadeiros. Agora, existe muita gente que, por razões ideológicas, cultua os orixás ou diz fazê-lo, porque talvez nem saiba como fazer direito isso, só porque não porque o orixá seja verdadeiro, mas porque a concepção de orixá é africana. E isso parece uma coisa assim muito admirável a essa pessoa. A minha religião não tem nada a ver com esse cristianismo opressor. A minha religião ela foi fundada por seres humanos do continente africano. Tem muita gente que se filia a religiões afro-brasileiras por razões políticas, por razões ideológicas, por razões sociológicas, antropológicas, mas parece não haver tanto uma preocupação de saber se aquelas coisas são verdadeiras. Ora, a noção de orixá nunca me interessou porque ela é africana. Ela me interessou porque ela parece verdadeira. Parece verdadeiro que existem seres dotados de grandes feitos, né? Seres divinizados ou divinos, que têm agência poderosa e que, se nós nos aproximarmos deles em algum grau, de algum modo, isso pode ser benéfico espiritualmente para nós, além de outras possibilidades de benefícios, além da questão espiritual. A noção de que, por exemplo, existem basicamente 3 vias de realização espiritual nunca me interessou porque ela é indiana, que são os 3 caminhos, né? O caminho da sabedoria, o caminho do conhecimento, o caminho do amor devocional e o caminho do trabalho. Essa noção não é interessante porque ela é indiana, ela é interessante porque ela é interessante. É interessante por outros motivos, não importa de onde veio, quando foi formulada, por quem foi formulada. Esses são critérios extrínsecos, externos, ao que torna essa noção interessante, valiosa. A noção de amor sacrificial nunca me interessou porque veio pelo fluxo migratório europeu, por se tratar de uma noção e de uma virtude exortada pelo cristianismo. A noção de amor sacrificial não me interessa porque é cristã ou porque veio da Europa. Ela me interessa porque ela me parece profundamente nobre e verdadeira. Não me interessa quem falou que nós temos que exacerbar o amor até o nível em que ele se torna heróico, sacrificial. Essas noções me interessam porque elas parecem verdadeiras. E me interessam porque parecem valiosas. Elas têm verdade e valor com elas. Eu não acredito em povo escolhido. Né? Não acho que os judeus, por exemplo, são povo escolhido por Deus, mas também não acho que o povo africano o seja, a ponto de, o que eles acreditam é verdade, o que eles praticavam é o que nós devemos praticar. E nenhum povo é amaldiçoado a ponto de a gente ter que proscrever, rejeitar todas as suas noções em bloco, e todas as suas práticas também em bloco. Nenhum povo é escolhido, nenhum povo é amaldiçoado. Os povos são simplesmente povos. São todos seres humanos apenas, lidando como podem com a realidade, tratando de existir da melhor forma possível. Com seus condicionamentos culturais, é verdade, com as suas determinações sociais, biológicas, de clima, etc, etc. Aceito tudo isso. Mas, antes de tudo, são seres humanos que estão tratando de viver suas vidas, tratando de lidar com a realidade como podem. E é, portanto, óbvio que todos os sistemas filosóficos, religiosos, não importa de onde venham, todos eles têm uma grande cota de coisas boas e talvez alguma cota de imperfeições, porque tudo nesse mundo é imperfeito. Mas o que eu tenho reparado no nosso meio é que
muitas das nossas discussões doutrinárias e muito das nossas decisões do que praticar e como praticar estarem contaminadas por critérios extrínsecos à verdade e ao valor, porque são critérios históricos, antropológicos, sociológicos, políticos, voluntaristas. Eu prefiro, eu gosto mais da estética não sei qual, então eu vou rejeitar tudo em bloco de outras tradições e vou ficar só com essa aqui, com essa tradição matricial. Eu tenho visto bastante isso. E quando a gente se afasta um pouco disso, né, em tempo histórico, nós conseguimos ver o quanto isso é ruim, o quanto isso é até feio. Né? Quando no início do século XX, os umbandistas rejeitavam noções e práticas africanas porque eram africanas. E tratavam de suavizar, eufemizar palavras, termos e práticas para serem melhor aceitos na sociedade brasileira. Hoje não falta gente dizendo que isso foi um embranquecimento racista, né, da Umbanda no início do século XX. E isso era, tendo acontecido assim, isso era um desamor à verdade, porque não importa que uma noção seja uma noção ou uma prática tenham vindo da África. E daí por isso é ruim, e segundo a mentalidade da época eu estou falando, né? Isso era desamor à verdade, isso era falta de interesse à verdade. O racismo é profundamente desinteressado da verdade. Né? Mas hoje está havendo um movimento parecido, em que se está, de forma também artificial e também nociva, a meu ver, de rejeitar tudo o que é, por exemplo, para ficar num exemplo só, existem outras rejeições em bloco, mas rejeição em bloco do que é cristão. A noção de orixá da Umbanda não é a verdadeira noção de orixá, porque a verdadeira noção de orixá é a nigeriana. Como se nós tivéssemos um compromisso do tipo rabo preso epistêmico com as concepções nigerianas e urbanas sobre o orixá e não pudéssemos ressignificar aqui no Brasil a noção de uma divindade. Quem diz que a noção de orixá na Umbanda não é a mesma dos nigerianos está certo, não é a mesma. Existem diferenças. Existe um denominador comum? Existe. Mas existem diferenças. Agora, essas diferenças são lícitas. Elas podem existir. Né? Nós estamos no Brasil. A Umbanda é uma religião nova. Ela tem os seus direitos de estabelecer o que ela entende por orixá. Nós não devemos contas a nenhuma tradição. Mesmo aquelas que nos influenciaram, que são muitas. Né? Então a verdade é a seguinte, a noção de orixá na Umbanda não é fiel à noção nigeriana. A pergunta que eu coloco é, e daí? Qual é o problema? Nenhum problema. Mas eu quero me aprofundar no estudo de como os nigerianos entendem orixá. Ótimo, isso tem valor. Isso tem verdade histórica, antropológica, sociológica, etc. Isso pode até trazer benefícios para a otimização da doutrina umbandista a respeito de orixá. Mas não é verdade que nós devemos contas e devemos satisfação a essa noção específica. Porque a noção de divindades ou deidades, muitas tradições que nos influenciaram têm as suas. Tem os devas indianos, tem os orixás, tem Inquice, tem isso, tem aquilo, e aí? Muito bem, essa foi uma breve introdução da problemática para vocês entenderem a minha preocupação em relação às exigências de verdade no contexto da religião e especialmente no contexto desse aparente voluntarismo que escolhe como que num cardápio o que lhe parece mais legal, ou mais bonito, ou mais politicamente correto e assim por diante, para concepções e práticas religiosas. Agora eu preciso recuar um pouquinho no segundo tópico da nossa aula e falar um pouco sobre a noção de verdade. E é muito pouco mesmo, porque o tempo é exíguo aqui e a gente pode continuar em outras oportunidades. Né? Mas a noção de verdade, classicamente, a verdade, o conhecimento, né, conhecimento da verdade é definido
como a adequação entre o intelecto e a realidade. Ou seja, o que eu penso combina com o que é real. Tem a ver, reproduz fielmente o que está na realidade. Essa é a definição clássica na filosofia a respeito da verdade, do conhecimento. Mais contemporaneamente, a filosofia define conhecimento, define verdade como crença verdadeira justificada. Isso é conhecimento. Né? Em qualquer que seja o caso, qualquer que seja a definição que você empregue, né, existe uma exigência de que as suas crenças, aquilo que você formula em termos de juízos sobre a realidade, né, seja o caso. O que é ser o caso? Esteja na realidade de algum modo. Né? Agora, vejam, eu não vou me aprofundar nessas definições e nos muitos problemas que essas definições colocam, mas eu quero extrair uma consequência dessas definições, que é uma consequência bastante óbvia. A veracidade de uma ideia não depende de quem a formulou, quando, em que país ou continente. Nada disso é relevante. Se um africano disser 2 mais 2 são 4, se um europeu disser 2 mais 2 são 4, se um asiático disser 2 mais 2 são 4, todos estarão certos e não interessa a cor da pele, as culturas de onde eles vieram. Ah, Tomé, mas você está dando um exemplo fácil. Sim, porque vamos começar do que é fácil. Né? Os exemplos fáceis, os exemplos de sala de aula, eles lançam luz sobre o problema e depois a gente pode ir problematizando isso e vendo a coisa com mais nuance. Mas, vejam, se o que é verdadeiro não depende de quem, quando e onde essa proposição foi formulada, nós chegamos ao seguinte. Nós chegamos à seguinte conclusão. Nós não podemos ter preferências de tempo e de lugar para selecionar as nossas crenças. Em primeiro lugar, porque crença autêntica é aquela que se forma organicamente no nosso intelecto. Se você escolhe como num cardápio, isso não é propriamente uma crença, isso é pose. Isso é para você apresentar-se à sociedade e dizer, eu acredito em tal coisa, porque, sei lá, por qualquer critério você acha que cai bem você ser visto como uma pessoa que acredita naquela coisa. Mas pode ser muito bem que você não acredite. Porque a crença é um fenômeno psíquico interno, que se forma de acordo com as razões que nós achamos que temos para endossar esta ou aquela proposição sobre a realidade. Então, em primeiro lugar, isso. E em segundo lugar, porque, como vimos, o tempo e o lugar em que se forma uma proposição não é relevante para aferir a sua veracidade. Não tem nenhuma relevância. Né? Então, amar a verdade é ter essa abertura constante a revisões. É ter uma espécie de isenção que, tudo bem, não é uma isenção total, absoluta, porque nós temos as nossas preferências inconscientes, temos os nossos vieses cognitivos, tem uma série de problemas sobre os quais nós podemos falar. Mas, por princípio, e o quanto pudermos ter essa isenção, o amor à verdade a exige. Exige essa isenção. É como eu ouvi uma vez, né? Ama a verdade aquele que, numa disputa entre proposições, se comporta como aquele que, numa corrida de cavalos, aposta igualmente o seu dinheiro em todos os cavalos e comemora invariavelmente qualquer que seja o ganhador. Isso é amar a verdade. Eu não estou amando o cavalo, estou amando a verdade, né? Então, esse é o segundo tópico da minha exposição. Uma noção ligeira sobre verdade e o seu aspecto de uma certa objetividade ou isenção, o quanto possível. Né? Alguém poderá dizer, mas que verdade? A sua? A minha? O fato é que, definida como adequação entre intelecto e realidade, ou como crença verdadeira justificada, a verdade não tem dono.
Não faz sentido falar a sua verdade ou a minha verdade. Faz sentido dizer a sua crença, a minha crença. Aí faz sentido. Mas a sua verdade, a minha verdade, já é uma deterioração semântica conceitual do que é verdade. Né? Verdade nessa frase já vale menos do que a verdade de que falam os filósofos. Né? Aliás, é muito irônico, é muito curioso que o relativismo sobre a verdade, né, qualquer coisa, nada é verdadeiro, cada um acredita no que quiser, etc, etc, é uma ideia bastante ocidental. Né? Todas as filosofias tradicionais de África, da Índia, da onde você quiser, pode ir averiguar isso por si mesmo. Todas elas enfatizam a necessidade de buscarmos o que é verdadeiro, o que é certo, o que é bom. Todas elas têm noções bastante intuitivas de verdadeiro e falso, bom e mal, certo e errado. Né? E por isso, para alguém relativista numa universidade europeia ou norte-americana, alguém desse tipo poderá chamar essas filosofias tradicionais de ingênuas, por acreditarem em verdade objetiva, né? Por acreditarem em bem e mal, certo e errado, etc. E tal. Mas o fato é que, por mais que a verdade seja um tema muito difícil, é muito difícil você alcançar a verdade, sobretudo em temas metafísicos, como é o campo da religião, por exemplo. Né? O fato é que a noção de verdade é inevitável, a gente não consegue evitar, a gente não consegue fugir dela. Ela se impõe. Gente, pensem comigo, a exigência da verdade está nos mínimos detalhes da nossa existência. Se eu tenho que comer certos tipos de comida para continuar vivo, e se eu não posso comer outros tipos de comida, como, sei lá, alguns cogumelos tóxicos, etc., a minha existência se deve a nós alcançarmos a verdade sobre quais alimentos eu posso e quais eu não posso comer. Isso é evidente. Né? Não tem como nós jogarmos fora a noção de verdade, por mais que ela seja difícil em certos contextos de ser alcançada. Ninguém nega essas dificuldades. Existem discussões imensas na filosofia a esse respeito. Mas jogar tudo fora só porque ela é difícil parece coisa de preguiçoso. Né? Então, a verdade é inevitável. Mesmo o relativista quer estar certo de que a verdade é relativa. Né? Quando ele afirma a proposição a verdade é relativa, ele quer que essa frase seja verdadeira. Né? Então, é uma noção inevitável, ainda que difícil, problemática. Né? Agora vamos para o quarto tópico da minha aula, e eu vou apressar o passo aqui para terminar a minha exposição. Vamos sondar juntos aqui as vantagens e as consequências, né, de quem busca amar a verdade com objetividade, com proficiência, ser capaz de amar a verdade assim com profundidade. A primeira e mais óbvia vantagem é de que aquele que ama a verdade, ele se beneficia dela porque ele vai aceitá-la, venha ela de onde vier. Da Europa, da África, sei lá da onde, de extraterrestre, não importa. Né? Então, quem ama a verdade tem uma abertura natural a um certo universalismo. Nós que buscamos amar a verdade, combatemos os sectarismos. Né? E não só por razões de que é bonito ter uma certa diplomacia, um certo caráter pacífico nos diálogos entre pessoas que pensam diferente, mas até por razões estratégicas, no sentido de que esse universalismo aumenta as nossas chances de alcançar a verdade. Então, existe essa abertura ao universalismo. Né? Aplicando isso para o contexto religioso, amar a verdade nos dá condições de não termos apegos doutrinais que nos façam perpetuar certos erros, mesmo quando esses erros são provados como erros. Né? Isso acontece em contextos de uma certa ortodoxia, de um certo apego intelectual a certas crenças
que ou são francamente absurdas ou às vezes até são, inclusive, provadas como não existentes, né? Então, isso permite que as nossas doutrinas estejam sempre se oxigenando e se corrigindo naquilo que elas têm de imperfeito, né? Uma terceira vantagem é que quem ama a verdade acaba tendo um certo cuidado, um certo escrúpulo com o que faz sentido, o que é correto, o que é verossímil, etc., e se blinda contra manipuladores, contra charlatães, contra marmoteiros, né, que existem aí aos montes, né? Quem ama a verdade se coloca num diálogo interreligioso, interfilosófico, né, sei lá, de uma forma mais produtiva, porque ela não vai ser só politicamente correta. Ela vai ser interessada na verdade, e ela vai maximizar a otimização da nossa tradição se a gente olhar para outras tradições e, sem medo de estarmos errados e os outros certos, nós nos beneficiaremos da verdade. É aquela velha questão que já nos diálogos de Platão você vê muito claramente, né? Quando há verdadeira dialética, né, um verdadeiro diálogo entre pessoas que têm uma opinião diferente uma da outra, mas ambas querem alcançar juntas a verdade, não existe vitorioso e derrotado, todos são vitoriosos, né? Então, essas seriam as vantagens, né, e as consequências do amor à verdade. Aquele que ama a verdade muda de ideia com tranquilidade, para não dizer com facilidade, né? Ele não tem aquele apego, aquele sofrimento de se manter aferrado àquilo que já se mostrou ou não correto, ou inverossímil, ou improvável, né? Ele muda de ideia com facilidade. E quem ama a verdade também não escolhe no que acredita. Eu já falei isso no início da aula e preciso repetir. Uma das consequências do amor à verdade é que você não escolhe, você não trata a sua vontadezinha de acreditar em X ou Y em critério para acreditar em X e Y. Você sabe que a sua vontade, a sua preferência não é critério de verdade. E por não ser critério de verdade, você segura a onda e examina a questão independentemente da sua vontade, ou o mais possível que você consiga chegar perto disso, né? Então você não escolhe no que acreditar, você acredita, tal como as coisas se mostram à sua inteligência crítica, né? Mas o que eu tenho percebido, né, com algum lamento, é que existe muito apego e existe muito voluntarismo. Eu quero acreditar nisso, eu acho mais bonito acreditar naquilo, é mais de bom tom falar isso ou dizer aquilo, ou dizer que acredita nisso ou aquilo, quando tanto apego quanto voluntarismo são formas de nós desprezarmos a verdade, né? Falando agora, para arrematar, o último tópico da nossa aula, e não vou demorar mais que 5 minutos para terminar esse tópico, é que tudo isso que eu estou falando até agora tem tudo a ver com a Umbanda, né? A Umbanda ela já nasce, a sua própria constituição é plural, como aliás toda religião no seu início, né? Nenhuma religião nasce pura, né? Ela nasce ali num contexto de trocas, intercâmbios de ideias, práticas, etc. O que acontece é que a Umbanda tem a sua gênese há pouco tempo, né? E isso, portanto, salta aos olhos, fica mais evidente, né? Então, a Umbanda é constitucionalmente vocacionada ao universalismo, né? A Umbanda não se preocupa de usar a imagem de santo católico, falar em orixá. Hoje eu vejo gente querendo descristianizar a força. Vamos tirar os santos católicos, porque isso, porque aquilo. Ou o contrário, né? Vamos pôr os santos católicos, porque Deus o livre ter uma imagem de uma divindade negra, né? É o mesmo erro com sinais trocados, né? A Umbanda, ela convive com esse universalismo, ela nasceu assim. Ela nasceu com o preto velho falando louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou falando muito nisso não porque seja a Semana Santa, mas porque é o exemplo do que está acontecendo hoje, né? E isso tudo é artificial e é voluntarista, né? Se o preto velho canta loas a Jesus Cristo e a sabedoria que há nos evangelhos,
Quem sou eu, por razões extrínsecas à verdade, ao bem, dizer isso está fora? Não pode mais falar essas palavras aqui no meu terreiro. Jesus Cristo nem pensar, né? Não podemos fazer isso. Isso é contrário à própria lógica plural, essencialmente plural da Umbanda, né? Então, eu já passei 10 minutos da meia hora que meus filhos prometeram no início da aula. Vou encerrar aqui a minha parte expositiva e ficar à disposição para o diálogo, passando a palavra para quem a solicitar.